e todas. A Escola do Atacado iniciou uma série de encontros com vistas a apresentar experiências, conquistas e desafios das mulheres do e no mundo atual, com o programa Decola Garota. O nosso objetivo é compartilhar as experiências de mulheres em destaque no mercado e na caixa, e assim auxiliar no aumento do senso de pertencimento das nossas colegas, trazendo orientações, inspirações e representatividade. E hoje, para a continuidade do nosso programa, temos a honra de receber Ana Lúcia Palma, psicóloga, psicoterapeuta e fundadora do Centro de Psicologia Humanista de Brasília. Mais uma convidada para nos inspirar a decolar e alçar voos altos. Recebemos agora Ana Lúcia Palma. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Muito obrigada a presença de todas aqui, fico muito feliz, muito honrada e queria justamente começar falando da minha alegria em estar aqui 28 anos depois de ter deixado esta casa como empregada da Caixa. E por uma coincidência, né, de datas e enfim, nada acontece por acaso, exatamente hoje, dia 20 de março de 2024, faria 35 anos do dia que eu entrei nesta casa como empregada. Então, hoje, eu entrei no dia 20 de março, neste prédio, porque trabalhei os 7 anos na Caixa, aqui, no primeiro andar, onde era o PAB Matriz. E sou muito grata a esse período, porque foi durante esse período que eu decidi algumas coisas na minha vida, né? Inclusive, quando a gente entra, vocês devem ter passado por isso, uma das coisas que acontece é que nos apresentam a FUNCEF. E na hora que nos apresentam a FUNCEF, nos falam também do que vem depois, né? Um programa de aposentadoria. E aquilo me pareceu muito estranho, que no primeiro dia da empresa já tinha um plano para o meu último dia de empresa. E ali eu comecei a notar que eu deveria fazer algo diferente se eu não quisesse passar os próximos 35 anos atrás do guichê. Não que seja ruim. Aliás, ser caixa da Caixa é uma experiência e tanto. Aprendi muito mesmo sobre o que fazer e o que não fazer, sobre colocar limites, porque eu não sei se alguma de vocês aqui já foi caixa. Já. Existe algo muito libertador em trabalhar no guichê. Você só paga se a assinatura confere. E se não conferir, não paga. Né? Então é um nível de autonomia que eu aprendi a gostar e percebo agora que eu já me perdi do que eu ia falar antes, porque isso realmente me emocionou e eu não sei por que eu teimo em preparar palestras, né? Mas a hora que Liécia me chamou e me convidou, me instou a estar aqui com vocês, eu fiquei pensando, que coisa, né? Que voltas o mundo dá. Hoje, pela primeira vez, depois de ter trabalhado aqui, eu entrei no elevador privativo da Caixa, né? Porque subia só pela rampa ali do primeiro andar, né? Que já dava acesso direto. Então, é realmente uma alegria, por muitos motivos, estar aqui com vocês hoje, né? Então, assim, a minha trajetória na Caixa começa em 1996. Opa, em 96 eu saí da Caixa, em 1989, e aproveitei o tempo que eu estava aqui para estudar e preparar a minha saída, né? Apesar de gostar muito da Caixa, eu nunca tive uma relação muito boa com ser mandada. Era uma deficiência minha, era um limite meu, né? E eu queria muito ser dona do meu próprio nariz e mais, ter aquela autonomia que eu experimentava no guichê na minha vida como um todo. E isso realmente foi uma das coisas que me inspirou muito, a querer ser autônoma e ter essa autonomia, né? E eu vinha da área de saúde, apesar de ter me formado em Direito, eu tinha um desejo muito grande pela área de saúde. Logo, dei um jeito de me tornar também professora do INCEUB na área de saúde, dando aula de psicologia. E fiquei no CEUB nos próximos 10 anos, de 94, quando me formei, a 2000
94 a 2004, quando minha filha nasceu. Mas nesse meio tempo, eu fui descobrindo algumas coisas que não existiam em Brasília. Uma delas se chamava psicologia humanista. Na faculdade não se aprendia psicologia humanista, porque não havia professores que trabalhavam com psicologia humanista. Se trabalhava com psicologia comportamental, que vocês já devem ter ouvido falar. Se trabalhava com psicanálise, que vocês também já ouviram falar, mas não se falava em Carl Rogers, que é considerado um dos que ficou da psicologia humanista. O pai da psicologia humanista, esses vocês também já devem ter ouvido falar, é o Maslow, Abraham Maslow. E aí quando o Liessia me chamou, antes disso, aí em 98 então eu criei o Centro de Psicologia Humanista e bolei um hub de soluções em psicologia humanista de Brasília. O que eu vislumbrei? Eu fazia algo que ninguém mais fazia. E eu oferecia uma solução que não existia no mercado. E aí comecei a estudar, porque já que não tinha ninguém para me ensinar, é lógico que eu tive que ser autodidata. E estudava sozinha, pedia orientações de pessoas de outros estados. E aí o CPHB cresceu e no ano passado, então, nós completamos 25 anos, fizemos uma boa festa, foi bem legal. Mas mais do que isso, esses 25 anos me ensinaram que a gente precisava fazer algo para ir além das 4 paredes nos consultórios, E eu passei os últimos 25 anos fazendo isso, atendendo pessoas entre 4 paredes e ensinando e formando novos psicólogos que também atendem pessoas entre 4 paredes. A conta não fecha. Tentar salvar a humanidade e tentar salvar o mundo como um todo em atendimentos mano a mano, 1 a 1, a conta não fecha. Nós somos muitos psicólogos, mas nós somos muito menos psicólogos do que a sociedade adoecida como está precisa. E além disso, por sermos poucos, ficamos caros. A verdade é que psicoterapia não é um produto barato. E aí eu comecei a matutar como é que a gente poderia levar isso para fora das 4 paredes e atingir mais pessoas a cada vez, a cada hora, porque a conta é injusta. A gente tem, vamos pensar em quem consegue fazer terapia, 1 hora por semana de terapia, contra 167 horas na semana de adoecimento. Às vezes uma pessoa diz assim, nossa, mas eu já estou com você há 2 meses. Aí você faz as contas. 2 meses são 8 horas. Foi o tempo que eu passei com você e você acha que é muito. E você convive com você mesmo há 30, 40 anos. Então essa conta não batia. E aí sim, quando o Liessia me chamou, eu fiquei falando que eu perguntei a ela qual é a demanda, A demanda do programa Decola Garota é falar sobre liderança feminina. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso contribuir com essas pessoas para que a partir de um olhar curador, que é a minha preocupação, que a gente consiga criar espaços terapêuticos além das 4 paredes, fora das 4 paredes, como é que eu posso levar isso e juntar com liderança feminina? E quando eu tenho uma pergunta desse tipo, eu recorro aos meus professores. Mas vocês lembram que eu disse que eu fui autodidata? Os meus professores ainda são os livros. Então, eu voltei para Maslow, voltei para Carl Rogers e meio que perguntei para eles, o que vocês diriam no meu lugar? E, obviamente, eles me respondem através da leitura. E Maslow me disse assim, lembre-as de ter um olhar cuidadoso sobre as necessidades básicas do ser humano. Vocês já devem ter visto a pirâmide, que atribuída a Maslow, na verdade, não foi ele que desenhou a pirâmide, mas a teoria da hierarquia das necessidades humanas é dele. E aí eu me dei conta que realmente essas necessidades, o olhar para essas necessidades está esquecido. A gente tem se preocupado muito em enriquecer, em produzir, em aparecer, em mostrar, mas estamos desnutridos, na maioria das vezes, nas nossas necessidades mais íntimas, E muitas vezes precisando atropelar essa hierarquia
Queremos alcançar a autorrealização sem termos ainda nos sentido seguras, né? Queremos alcançar estima sem termos as nossas necessidades fisiológicas atendidas. E nessa inversão que se dá na hierarquia das necessidades propostas por Maslow, não temos produzido pessoas autorrealizadas, porque é quase que um caminho que nos foi dado, é traçado, a teoria já provou e a prática também. E aí o meu outro teórico de estimação se chama Carl Rogers, que é considerado o precursor, desculpa, o que vem depois, né, de Maslow. O Rogers criou então a abordagem centrada na pessoa. E mais do que uma teoria, ele nos apresenta um jeito de ser. E ele nos dá o como. Como conseguimos colocar em prática aquilo que Maslow propõe. E aí a gente tem um o que fazer e um como fazer. Ficou fácil, né? Vamos combinar que como receita parece bastante fácil. E é a partir daí então que eu trago a minha fala para vocês, né? Se a gente quer ser líder, é que é diferente de ser chefe. Vocês já tiveram chefes que não eram líderes. E provavelmente já tiveram líderes que não chegaram à chefia. O que faz a diferença entre essas pessoas? É o olhar. É o olhar como ele nos compreende naquilo que é a nossa necessidade premente. É uma sensibilidade, né? O Krishnamurti tem uma frase que ele diz assim: precisamos ter uma ação sensível. Qual é a ação sensível para essa pessoa agora? Qual é a necessidade que ela tem agora? E isso está provado que quando as nossas necessidades não são minimamente favorecidas, a produção da etapa seguinte não acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês de muito comezinho, né? Essas coisas que acontecem na vida. Em algum momento o síndico do nosso prédio resolveu que teríamos que andar com o farol aceso, né? Andar com o farol aceso dentro da garagem, tá certo. Só que botou uma placa na entrada da garagem dizendo: acenda os faróis. E as pessoas continuavam andando com o farol desligado. Quando teve uma reunião de condomínio, eu resolvi perguntar: por que vocês não têm acendido os faróis? E um deles falou assim: porque a gente esquece. E nessa época os faróis não desligavam automaticamente. A gente esquece e descarrega a bateria. Ah, então tá faltando na porta de saída, apague os faróis. Né? Alguém nos dizia o que ligar e não dizia como desligar, e aquilo foi se tornando um problema. Né? Então, assim, é um exemplo muito simples, né, de como uma necessidade de colocar uma placa para atender o meu objetivo foi feito, mas aquela plaquinha que era para atingir o objetivo do outro não foi. Depois mudou a lei, aí passou a ser obrigatório andar de farol ligado, enfim. Né? Depois até apagaram a tal placa. Né? Mas é um exemplo de como a gente lembra de atender a nossa necessidade e muitas vezes esquece de como atender a necessidade do outro. Né? O Rogers nos ensina a lição da empatia. Você sabe o que é empatia? Se usa tanto, né? A palavra está tão batida, está tão na moda. E o que é mesmo empatia? Alguém arrisca? É se colocar no lugar do outro, né? É se colocar no lugar do outro. Tentar entender o que o outro está sentindo. Como se fosse ele. Porque me colocar no lugar do outro como se fosse eu, não é o lugar do outro, é o meu lugar. Mas quando eu faço um exercício de compreender o mundo dele, como ele mesmo percebe o mundo dele, né? E olhar o mundo com os olhos que ele percebe, eu consigo muito mais do que entendimento. Eu consigo compreensão. E compreender é curativo. Então, a primeira proposta que eu tenho trazido nos meus treinamentos em company, né? A gente teve que reduzir. A gente tem um curso de formação que são 2 anos e quando vai para dentro de uma empresa, quando consegue 10 dias é muita coisa, né? O primeiro exercício é como eu posso me colocar no lugar do outro.
Não existe uma técnica para fazer isso, existe uma necessidade. E não tem outro jeito de fazer se não tentar. E aí a gente cria um paradoxo, porque se você está tentando, é porque não é. Se fosse, não era tentativa, já era fazer, já era um fazer. Mas não tem outro jeito de fazer se não tentar. Então, é um fazer através da experiência de tentar. E a cada vez isso ir se tornando mais fácil, mais simples e mais natural, né? Então, a primeira lição que o Rogers nos traz é da empatia verdadeiramente praticada, né? Um segundo ponto é o da autenticidade. Esse nome veio para o Brasil com muitas traduções. Autenticidade, congruência, só não é sinceridade, porque às vezes na nossa sinceridade a gente mata o outro, né? Faz um sincericídio, né? Mas ser autêntico é falar de dentro do coração, falar de dentro de si. Do meu ponto de vista, eu sinto e percebo tal coisa a seu respeito. É isso que você está sentindo? Isso lhe contempla, né? E a gente falar de um lugar que não vem só de uma construção racional, e vem de uma compreensão geral. Toda compreensão é empática, e toda empatia leva a uma compreensão. E se eu conseguir transmitir essa minha compreensão vinda da empatia, eu consigo um contato com o outro. E se eu conseguir comunicar isso verdadeiramente, genuinamente, e demonstrar esse interesse genuíno em ajudar aquela pessoa a suprir uma necessidade, eu obtenho dessa pessoa uma cooperação, uma colaboração. Ah, mas é da primeira vez? Provavelmente não. E da segunda? Talvez não também. Mas sempre haverá o impacto daquele momento mágico em que a pessoa diz assim: ei, essa pessoa está tentando me compreender. E a tentativa de ser compreendido já é percebida como ajuda, já é terapêutica. Sabe aquelas pessoas que chegam perto da gente só por dizer assim: tá tudo bem hoje, coloca a mão no seu ombro. E você já vai para casa se sentindo um pouco mais feliz porque alguém percebeu que você existia. Isso a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho. Porque, sinceramente, os consultórios não vão dar conta dessa missão. O segundo lugar onde a gente devia aprender isso era na escola. Tá bem? Mas na escola se aprende muitas outras coisas. E a gente não pode deixar a cargo daqueles poucos anos de escola determinarem o resto da nossa vida. Na verdade, hoje eu falei para vocês que hoje eu estaria completando 35 anos de caixa. Né? Talvez não, porque eu teria me aposentado antes, porque eu já trabalhava em outros lugares antes, né? Mas seriam 35 anos de caixa. Eu não podia perder esses 35 anos só adoecendo. Os nossos ambientes de trabalho precisam ser terapêuticos. Precisam ser nutritivos. E o que a gente vê quando a gente pega as estatísticas da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, né, são quantidades enormes de pessoas adoecidas pelas relações de trabalho. Quando as relações de trabalho passaram a ser motivos de adoecimento mais do que os movimentos repetitivos, né, eles chamavam LER, ainda chama LER? Ainda é o nome, né? Ainda é esse. Porque nos preocupamos com a ergonomia no trabalho. No meu tempo de guichê, a gente trabalhava em banquete, né, uns banquetes assim, só com metade do corpo apoiado. Né? Hoje a gente entra na agência da Caixa, para começar que nem guichê tem mais. Tudo chique, tudo arrumadinho. Mas e a ergonomia moral, a ergonomia pessoal, a ergonomia da alma? Onde ficou isso? Né? Fomos sendo pressionados, programa de qualidade após programa de qualidade, a sermos a peça que faltava. E que éramos e somos cada vez mais apertados, cada vez mais arrochados, cada vez mais controlados. E eu falo de uma realidade que vocês conhecem. Né? Como que a gente pode humanizar um sistema que trabalha para ter lucro, e precisa ter, porque afinal de contas é daqui, é do lucro dessa empresa que sai o sustento das nossas necessidades básicas. Mas não pode ser o lugar onde a gente adoece. Como a gente faz para equilibrar isso?
O ideal seria que todo o ambiente de trabalho fosse nutritivo e terapêutico, ao invés de adoecedor. Né? E isso pode ser feito por cada um. Eu tenho levado esse curso, esse treinamento a empresas, e é impressionante como as relações mudam. Né? Não basta você tirar a mesa do chefe e dizer aqui não tem mais chefe. Precisa que esse chefe vire um líder e que ele distribua essa liderança, porque poder só compartilha quem tem. Mas a percepção de poder do outro só tem como ser tomada para si se eu me sentir parte desse poder também. Então, tem que ser compartilhado e tem que ser conquistado. E a gente pode fazer isso entre iguais. A gente não precisa depender de um líder que nos dê autorização para exercer também a nossa liderança. Faz sentido para vocês? Não precisa depender do líder. Porque na medida em que a gente começa a se fortalecer dentro das nossas relações de compreensão, de afeto, de estima no nosso ambiente de trabalho, a gente desafoga outros ambientes também. Né? Então, o que eu hoje faço, né? Eu tenho diminuído a minha carga de consultório individual, ainda atendo, porque é um prazer, eu gosto muito, muito de fazer aquilo. Né? Estou abrindo também mais turmas com mais professores dos meus cursos também, porque são cursos longos. Cada vez que eu abro um curso, eu me comprometo por 2 anos, né, para formar psicólogos. Então, eu tenho formado formadores para seguir essa missão. Mas hoje eu percebo que mais do que atuar nos consultórios, mais do que formar novos psicólogos que vão atuar em consultórios, o trabalho da gente tem que ser no ambiente de trabalho. Ir onde a doença está, ir onde o adoecimento está e levar esse conforto de tornar pessoas líderes em termos de saúde no ambiente de trabalho. Então esse era, assim, um pedacinho do meu recado. Eu não sei como é que estamos no tempo, mas eu fico à disposição, assim, do que quiserem conversar, comentar. É isso. Ana Lu, primeiro, né, agradecemos por você poder compartilhar, por compartilhar conosco, né, a sua experiência de vida, inclusive, né, o momento em que você esteve aqui na Caixa, a sua trajetória profissional também como psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Né? E trazendo, assim, aos empregados da Caixa, né, uma compreensão e uma visão clara e saudável de um ambiente de trabalho terapêutico nutritivo. Esse é o foco do meu trabalho atual, né? Eu passei 25 anos criando um método. Hoje eu nem digo mais que eu sou rogeriana, até porque o Rogers nem gostava da ideia de ter seguidores. Graças a Deus, nesses 25 anos também não fiz nenhum seguidor fora do Instagram e do Facebook. Né? Instagram e Facebook, tá bem, o nome é esse, a gente aceita. Mas a ideia é que cada pessoa com quem eu conviva, seja terapeuticamente, seja nos treinamentos, consiga descobrir que a sua própria história é bela, é valiosa e pode ser útil no sentido de fazer o bem ao outro. Nós, durante muito tempo, nós abdicamos do uso da palavra útil, porque parecia que tinha um senso de utilitarismo. Né? A gente logo coloca um ismo no final para dizer, isso é ruim. Gente, ser útil é muito bom. É para isso que a gente vive. E como é que eu posso ser útil para a minha vida e para as pessoas que me cercam e que passam 6, 8, 10, 14 horas por dia comigo? Às vezes eu vejo muito mais os meus alunos, os meus clientes, os meus treinandos do que meu marido. Ontem eu não vi a minha filha. Né? Essa é uma parte que a gente vai falar depois, das coisas que a gente acaba abrindo mão. Né? Mas a gente precisa ter relações melhores para sermos pessoas melhores. Porque não faz sentido. Se a gente parar para pensar assim, o que é a nossa estadia na Terra? Independente da crença, sob este CPF, nós só viveremos uma vez. Independente do que a gente acredite, neste CPF, nós só viveremos uma vez. E hoje nós somos identificados por um número de CPF.
E é isso mesmo? Nós vamos passar pela vida assim? Ou matrícula. Né? Ou matrícula. Quando eu tinha colocado aqui, quando eu me formei em psicologia, foi em 94, eu ainda estava aqui, no guichê. Então eu fiz a faculdade toda fazendo monitoria de manhã cedo, porque eu tinha que, o guichê na época abria às 10. Então, e a aula ia até 9h20. Então eu saía da primeira aula, que era onde eu fazia monitoria, vinha correndo aqui para o PAB, atendia, né? E com um pouco de orgulho vou falar para vocês assim, mas sem desfazer de ninguém, eu nunca tirei um centavo do bolso para pagar a diferença minha. Que tinha essa coisa do hiperfoco. Né? Enquanto eu era caixa, eu era caixa. Né? E saía daqui e voltava correndo para o CEUB para fazer a faculdade à noite. Em 94, quando eu me formei, fui logo convidada para dar aula. Eu fui convidada para dar aula antes mesmo de me formar. E acumulei, fiquei dando aulas de manhã, de noite, fazia consultório nos dias que não dava aula e continuei no guichê. Né? Então, e nessa época eu achava que a vida ia ser assim. 4 expedientes e nenhum namorado. Né? Mas aquilo me realizava tanto que naquele momento um namorado me fazia muito pouca falta. Né? Aí depois, em 96, o ano que saí, eu costumo dizer que foi o ano mais diferente da minha vida. Foi o ano do PADV, primeiro PADV. Foi o plano de demissão voluntária, né? Nesse momento eu já não trabalhava aqui no PAB, eu já tinha conseguido me desintoxicar um pouco do PAB e estava lá no escritório de negócios com o Ildeu e saiu o plano de demissão voluntária. E esse ano, eu comecei o ano assim, eu não tinha namorado, eu trabalhava na Caixa, eu morava no Guará, trabalhava no CEUB, tinha um consultório e terminei o ano desempregada da Caixa, porque pediu para dever. Meu pai faleceu 4 dias depois que eu pedi minha demissão, né? Casei, conheci, namorei, noivei e casei em 6 meses, pressa, né? Fui apressada, né? E me mudei do apartamento onde morava aqui para o plano de volta, que era um objetivo que eu tinha. Então foi o ano de virada, né? Aquele ano foi o ano mais diferente da minha vida. Você começa de um jeito e termina completamente diferente. O que permaneceu naquele ano? A paixão que eu tinha pelo meu trabalho, né? Então, e que até hoje me absorve. O que eu mais gosto de fazer. Gosto muito de estar com a minha família, óbvio. Adoro a minha filha, adoro meu marido, mas eu gosto muito de estar com os meus clientes e com os meus alunos. Eu digo assim, é o meu contato com Deus, né? É quando eu estou ali, naquele meu fazer. Né? Se eu fosse falar em uma palavra, eu sei que você vai me perguntar depois, eu vou usar outras palavras, mas eu vou usar uma palavra agora para dizer assim, o que eu mais gosto, o verbo que eu mais gosto é o verbo agir. É o verbo agir. Né? Minha irmã está aqui, não me deixa mentir, que nós fomos criadas por um casal de ações. O meu pai, a cada momento, ele tinha uma ação, né? Filho de militar, então assim, nós saímos de um lugar e íamos para outro por uma ação dele. Muitas vezes, a gente até questionava se aquilo estava certo ou se não estava certo, mas a segurança que ele passava de que estava certo, né, era inquestionável. Hoje eu costumo dizer, a gente vê muitas mãezinhas jovens, né, com dificuldade com seus filhos, porque elas leem manuais no Instagram, leem manuais da internet e ficam pensando o que eu tenho que fazer para ser boa mãe. E sabe o que elas passam para os filhos? A sensação de que elas não sabem o que fazer. Passam toda a insegurança que tem para os seus filhos. Porque se você, mamãe, não sabe o que vai fazer, para onde que a gente está indo? E uma coisa que a gente tinha era a segurança que o pai sabia o que estava fazendo. A gente podia até não concordar, mas ele sabia o que estava fazendo. Então, o fazer é algo muito importante. Né? Ele sempre diz assim, minha filha, seja você, construa a sua vida independente. Tenha o seu emprego, a sua casa, o seu carro, a sua vida independente. Depois você pensa em arrumar alguém. Né? Porque aí vem a tal da hierarquia das necessidades,
de Maslow, afeto é bom, mas bom mesmo é autonomia. Bom mesmo é você escolher o afeto. Bom mesmo é você ter um afeto que queira ser escolhido por você também. E aí sim você pode então galgar essa questão da autorrealização. Mas hoje a gente também inverteu isso. A gente vê crianças de 9, 10 anos abrindo mão de estudar, de brincar, de fazer balé, porque estão com o namoradinho de 11. E porque sentem uma necessidade enorme de terem um afeto para a vida aos 11 anos de idade. Tá divertido? Ou é a minha mente que está errada? Né? Então, eu acho que em algum momento a gente perdeu a mão. Em algum momento a gente achou que viver de amor seria suficiente, quando na verdade a gente precisa ainda suprir as nossas necessidades básicas, depois as nossas necessidades de segurança, de inserção social, aí sim, as de afeto e finalmente uma vida de autorrealização. Ana Lúcia, né? Falei muito, né? Falei mais do que devia. Isso. Que isso é uma honra, né, tê-la aqui, absorver um pouco de todo esse conhecimento, né? Então vamos aproveitar esta oportunidade para algumas perguntas. Vamos lá. Né? Vamos lá. Ana Lúcia, quando você decidiu alçar novos desafios em sua carreira, alguém lhe inspirou? Muitos alguéms, né? Muitos alguéms me inspiraram. Principalmente os exemplos que eu não queria. Eu tinha algumas coisas que eu tinha muita clareza do que eu não queria para a vida, né? Então eu via algumas mulheres muito dependentes de seus maridos. Eu via isso e eu pensava, isso eu não quero, né? Eu via mulheres de sucesso que, apesar de muito sucesso, não tinham uma vida feliz. E eu pensei, isso eu também não quero. Então, conciliar a possibilidade com a necessidade sempre foi algo assim de muita sabedoria. Eu fiz terapia há muito tempo, né? E essas coisas eu acho que se eu tivesse que falar de alguém hoje, os meus terapeutas eram muito inspiradores. Eu não sei se eles conseguiam colocar aquilo em prática na vida deles, mas afinal, quem nunca, né? Mas eu consegui refletir nisso, assim, o que eu não quero. E outra coisa, eu sempre abracei oportunidades. Sempre abracei oportunidades. A minha palavra, em princípio, é sim. Vamos sair para tomar um café? Sim. Vamos fazer uma palestra na Caixa? Sim. Vamos fazer um curso? Sim. Depois, se eu tiver que rever, eu revejo. Mas, em princípio, eu agarro a oportunidade, porque eu não sei aonde ela vai me levar. Mas uma coisa é certa, se ficar como... Ai, meu Deus. Se fazer o risco é arriscado, não fazer é mais. Se investir num projeto é arriscado, não investir é mais. Então, eu sempre tive muito medo do risco da inatividade. Nós somos dotados de uma tendência para a ação. E a nossa ação muda o mundo. É o meu fazer que muda o mundo. Não só o meu, o de cada um de nós. Né? Quando uma pessoa vem ao consultório falar comigo, ela não quer chegar lá e encontrar outra pessoa. Ela quer encontrar comigo. Por quê? Porque eu faço diferença para ela. Então, quando a gente toma consciência de que a nossa ação muda a vida de pessoas, você tem que cuidar muito bem do que você faz. Né? Porque você vai causar um impacto. Então, assim, eu tive muitas inspirações, muitas mesmo, e muitas ajudas também. E outra pergunta. Pergunte. O que você já fez e faz para equilibrar, né, e conciliar a vida pessoal e a profissional? Essa é uma pergunta de muitas mulheres, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi me pacificar com relação a não vou dar conta. Alguns pratos vão cair. Girador de prato? Aqueles do circo? Alguns pratos
vão cair. Então, o que eu trato de fazer é de continuar rodando aqueles pratos mais importantes. Reduzir um bocado as pessoas e situações que eu acho realmente importantes, para que essas não ficassem de fora, né? E alguns pratos, às vezes, caem. Então, eu nem tenho certeza, assim, na construção da sua pergunta, eu nem tenho certeza se eu consigo conciliar. A questão é que deixou de ser uma preocupação conciliar tudo. Eu tento conciliar os cuidados com a minha família, os cuidados com o meu trabalho, os cuidados com a minha mãe, né? Com a minha irmã, com os meus sobrinhos, com a minha filha, enfim, com os meus mais próximos, e depois com o que é possível, né? Eu aprendi que o possível pode não ser o perfeito, mas é o possível, né? Às vezes, lutando pelo impossível, a gente não faz nem o mínimo, né? Porque estávamos perdidos no impossível, né? Sim. E, Ana Lúcia, qual a importância de uma rede de apoio para as mulheres, né? Eu falei um pouquinho antes no Krishnamurti, um filósofo indiano. Quem gostar de filosofia, ele ainda tem muitos vídeos dele no YouTube. Ele fala bastante lentamente, eu confesso que eu tenho mais paciência para ler do que para ouvir. Mas Krishnamurti diz assim: você está na selva e está sozinho. A consciência de que você está na selva e está sozinho mostra o tamanho das suas pernas. Então, ter uma rede de apoio é muito bom quando se tem. Mas quando não se tem, a gente tem que assumir compromissos do tamanho das nossas pernas. Eu não posso ter 8 filhos para minha mãe criar. Né? Então, é assumir o tamanho que se tem. Essa é a lição da humildade que eu aprendi aqui, com um instrutor aqui da Caixa. Uma vez eu estava num treinamento, e eu não vou me lembrar o nome dele, e ele disse assim: você sabe o que é humildade? E aí a plateia parou, e ele disse: humildade é você não se colocar nem acima do que você é, e nem abaixo do que você realmente é. É você conhecer exatamente o seu tamanho. Então, assim, uma rede de apoio é o efeito do corrimão. Muitas vezes a gente sobe e desce uma escada sem nem tocar no corrimão, né? Mas é tão bom saber que ele está ali. Então, a rede de apoio, eu acho que tem que ser como um corrimão. Agora, falo de um lugar muito, muito especial, porque eu tenho rede de apoio, né? Embora eu tente acionar pouco, mas tenho. E tenho alguém que dobra o meu paraquedas todos os dias, que é o meu marido. Ele prepara a minha vida domiciliar, a minha vida em casa. Ele também trabalha, ele tem o trabalho dele, né? A gente tem uma sogra que mora conosco desde que eu casei, que, né, tem problemas de saúde, e ele se desdobra para preparar o meu paraquedas para os meus saltos, né? No final eu recebo os aplausos, mas eu devo muito a dobradura de paraquedas que ele faz todos os dias. Ana Lúcia, por que você quis liderar, empreender? O que levou você a tomar esta decisão? Tem que pensar um pouquinho nisso. Assim, eu sempre tive muita certeza de que tudo podia dar errado. Eu fui convencida disso. Tudo pode dar errado. E você vai estar sozinho. Você vai estar na selva, sozinha. Então, trate de ser dona da sua vida, dos seus empreendimentos, do seu sustento, né? É bom ter parceiros, é ótimo. Eu tenho alunos maravilhosos que me ajudam, alguns deles agora vão virar meus sócios, né? Tem a minha irmã que me ajuda muito, tem a minha mãe, tenho. Mas tudo pode dar errado, né? As pessoas que estão com a gente hoje podem não estar daqui a 5 minutos. Né? Quando eu posso trazer um dado pessoal? Claro. Espero que o Lu não se emocione demais. Eu pedi minha demissão na Caixa no dia 9 de abril de 96. E o meu pai faleceu no dia 13 de abril. E aí teve dois impactos. Na época eu saía com um rapaz aqui da Caixa que trabalhava no Recursos Humanos. E na hora ali do enterro ele me disse assim: Ana,
Se você quiser, eu resgato o seu pedido de demissão do bolo. Ainda não foi processado. A gente tira. E ali eu tive medo, né? Porque tinha meu pai sempre ali perto, né? E meu pai dizia assim: ei, filhinha de luxo, né? Bom mesmo é ter pai vivo. Ele sempre falava isso: bom mesmo é ter pai vivo. E naquele momento eu me lembrei que eu não teria mais pai vivo. Isso foi durante o enterro. Mas ali eu afirmei: meu pai estava tão contente de eu estar pedindo demissão. Eu acho que eu estava fazendo uma coisa que ele quis fazer a vida inteira: pedir demissão do trabalho que dava segurança para ir tentar alguma coisa na vida. Eu falei: não, deixa como tá. Não estava dependendo dele. Não estava dependendo dele, né? Mas esse fato de que tudo pode dar errado sempre me impulsionou a fazer e a não esperar que fizessem por mim, né? Então eu acho que o que me levou a liderar não foi um desejo de liderar, foi novamente um fazer atrás do outro. O que temos para fazer hoje? Eu lembro que logo depois, né, meu pai faleceu no sábado, enterro no domingo, na segunda-feira de manhã, quando a gente chegou em casa do enterro, Luciana me falou assim: Nana, agora a gente não tem mais pai vivo. Agora nós estamos por nós. No dia seguinte, minha mãe acordou cedo e disse assim: então, vamos para a rua resolver os problemas de banco. E fomos para a rua resolver os problemas de banco, porque senão ela não receberia. E à noite, eu já morava só nessa época, quando eu cheguei para passar mais uma noite com elas, né? Ela disse assim: eu quero que você vá dormir na sua casa. A minha mãe falou, 2 dias de viúva. Assim, eu quero que você vá dormir na sua casa. Eu digo: por quê? Assim, eu estou aqui com a sua irmã, a vida tem que continuar e você tem que voltar para a sua vida. Mais uma noite que você durma aqui, vai ficar muito difícil de voltar para sua casa. Vá para sua casa. E aí eu fui, com o coração na mão. Celular naquela época não era fácil como é hoje. Já existia, né? Aquele tijolão e tal, já existia. Mas um desapego, né? De amar com a mão aberta. De deixar o filho ir para a vida e dizer assim: olha só, você pediu demissão do seu trabalho, vá. Eu tinha um congresso dali a 15 dias. Era a minha primeira aparição pública, um trabalho feito para um congresso nacional e apresentar trabalho, né? Mas como é que eu ia deixar a minha mãe recém-viúva, uma filha menor, né? Nem era menor mais, mas era a minha irmã menor, como é até hoje, né? A minha irmã. Então, assim, como é que eu ia deixá-las? E a minha mãe disse assim: você vai, você pediu demissão do seu trabalho e você está construindo a sua carreira, vá para o seu congresso. E aí nessa viagem eu conheço a minha sogra, né? No avião, conheci a sogra sentada lado a lado. E aí ela achou que eu era uma boa pro filho dela. E fez as coisas acontecerem, né? Foi por esse motivo aí também que tão rapidinho, né? Eu mal tinha saído do trabalho, fiz a passagem do meu pai e em seguida achei um namorado, que eu achava que não era pra mim, né? Pois então, 6 meses depois estava casada com ele. Né? Incrível. É uma história bacana, assim, né? Eu não sei se... E essa sogra mora comigo, casou junto, mora comigo até hoje. Veio no pacote, é justo, né? É justo. E, inclusive, assim, muito interessante, né? Você falou de coincidência de datas e momentos. Hoje nós estamos passando por um momento de PDD. E eu vejo você repetidamente falar sobre esse episódio da sua vida. Sim. Como aconteceu, como você enfrentou. E eu acredito assim, que nós estamos aqui na ativa, mas nós temos colegas que estão dando este passo, né, que é o momento de vida delas. E eu acredito que a sua palestra vai ser assim, bem pontual, esclarecedora, eu motivadora. Espero não ser uma inspiração para a demissão de ninguém. Exato. Mas a vida fora da caixa. Quando eu fui demitida, depois do CEUB, em 2004, eu fui demitida com 10 anos de casa, né? Saindo da licença maternidade. Então, assim, acabou a licença maternidade, quando eu retornei, eu não tinha mais carga horária, e aí a política da empresa era que a gente pedisse demissão. Eu falei que eu não ia pedir demissão, eu não tinha motivo para pedir demissão. Né? Aí eles me demitiram.
Era mais ou menos o que eu queria. Eu peguei aquela grana, investi no consultório, enfim. E aí eu pude alçar outros voos, porque enquanto eu estava na instituição, eu não podia dar palestras em outras instituições. Meio que tinha um contrato de exclusividade, né? Então, mas quando eu fui demitida, eu achei que eu ia morrer do CEUP, né? Porque eu não sabia que tinha vida. Gente, existe vida e boa fora das instituições. Mas alguns são vocacionados para as instituições. E as instituições precisam de pessoas. Então, se todas as pessoas boas forem deixar as instituições, nós vamos ficar na treva, né? Então, o que eu convido as pessoas a que não sejam vocacionadas, né? Que busquem o seu caminho, um caminho de realização. Uma outra alternativa que eu vejo muito, eu tenho muitos colegas psicólogos que também são da Caixa e que têm o seu consultório, a sua clínica, no outro horário, já que tem uma jornada reduzida. Porque quando a gente trabalha com o que gosta, não importa quantas horas se trabalha, né? Se alguém me convidar para trabalhar no sábado ou no domingo, eu tô dentro. Para mim, todo dia é dia bom para trabalhar, né? Qual é a minha dificuldade? É achar colaboradores que topem isso, né? Que topem o meu negócio como se fosse deles. Mas ok, a gente se desculpa, tal, contrata hora extra, acumula para segunda-feira, mas enfim. Então, eu acho que é possível se preparar para uma vida pós-aposentadoria, pós-PADV, ou simultânea. O que eu acho que não dá é para ficar esperando alguma coisa mudar sem fazer nada diferente do que já faz. Então, eu quero muito resultados diferentes na minha vida fazendo as mesmas coisas. Aí eu acho que não dá. Então, assim, as que já tiverem uma ideia do que vão fazer depois e quiserem entrar num programa de demissão voluntária, pode ser uma boa oportunidade. Para mim foi uma oportunidade ótima. De vez em quando alguém diz assim, Ana, mas você perdeu a FUNCEF. Então, eu resgatei o dinheiro da FUNCEF, eu não perdi, porque é um investimento. Eu resgatei e quitei meu apartamento. Saí de uma dívida. Foi bom? Ah, mas não vai ter esse dinheiro na aposentadoria. Mas eu deixei de ter uma dívida muito antes do que teria. Então, assim, é olhar também o lado bom da coisa, né? Eu não perdi a FUNCEF, eu reapliquei a FUNCEF. Né? Sim. E Ana, você renunciou a algo que entenda importante na sua vida para seguir a sua carreira, a sua vocação? Verdadeiramente não. Porque assim, eu tenho quem me segue no Instagram pode ver. Eu tenho uma metáfora, que não é minha, eu só concretizei, que é você organizar as suas pedras no seu pote de prioridades, né? As minhas prioridades estão dentro do meu pote, que são a minha família, eu não me sinto ter renunciado a elas, a saúde, os cuidados com os meus clientes, o meu trabalho, são as pedras maiores, né? É claro que tem hora que não cabe a pedrinha dos amigos, tem hora que não cabe a pedra da festa, né? Mas vai cabendo nos espaços vazios. Mas as minhas pedras mais importantes, que são aquelas que eu entendo a importância, eu não precisei abrir mão. Eu só realoquei. E sempre foram a base do meu potinho. Quem quiser seguir é analuciapalma.cphb, tem esse filminho lá. Sim. E para fechar, em uma palavra, qual seria a sua para inspirar os empregados, eu diria, da Caixa a serem protagonistas da sua própria história? Uma palavra? Fique à vontade. Eu acho que ajam, façam, sejam, no agora. O que tiver que ser feito, tem que ser feito. A ideia, o sonho pode ser lindo, o plano é importante, mas a ação é fundamental. O sonho é inspirador, o plano é organizador, mas a ação executa. Então, eu acho que o principal é fazer.
né? Faz diferente, faz igual, mas faz. E assume o que faz. Nós estamos inexoravelmente amarrados às consequências dos nossos atos. Tudo vai ter consequência. Fazer ou não fazer. Né? Dentro daquela ideia de que fazer é arriscado, não fazer é mais, tudo terá consequências. Escolher pelas consequências também é escolha. E é uma escolha tão legítima quanto escolher pela coisa em si. É claro que me dá muito mais prazer me atracar num pote de mousse de chocolate, né? Ou nos brigadeiros maravilhosos, né? Que andaram me apresentando há pouco tempo. É muito mais fácil e mais prazeroso este agora. Mas eu também posso escolher, e é tão legítimo quanto, escolher pelas consequências de 5 centímetros a mais nos meus quadris e um pote de gordura em cima do meu coração. Qual a ilegitimidade de escolher pelas consequências? Né? Quanto maior a consciência que nós tivermos do nosso lugar no mundo, eu falei um monte de palavras, né? Me perdi. Mas quanto maior a consciência nós tivermos do nosso lugar no mundo, dos nossos iguais e do que a gente precisa atuar no nosso pequeno mundo, aqui é a escola do atacado, né? Mas eu gosto muito de falar de agir no varejo. O atacado vai cuidar do atacado, mas é no varejo que a nossa ação faz mais diferença. Aquele gerente que dá o empréstimo para aquela pessoa que está começando o seu negócio, ele mudou uma vida. Às vezes ele não mudou uma vida, ele mudou a vida dele, daquela família, dos empregados e demais empregados. Aquela ação mudou o dia de alguém. A nossa ação muda pessoas. Então, assim, a minha palavra é hajam. Né? Podia falar também perseverem. Mas não perseverem demais, não. Se está dando errado por aqui, pega outro caminho. Porque tem gente que confunde, né, perseverança com cabeça dura. Olha só, existem muitos caminhos. Você nasceu para ser psicóloga? Não sei. Psicóloga foi o curso que apareceu para eu fazer. Talvez eu tenha nascido para ser médica, mas aí já não dava mais. Porque eu tive uma outra necessidade antes. E eu atendi essa outra necessidade. Então, quando a gente para o nosso pensamento de que só serve de um jeito, só serve uma realidade, a gente limita o ser. E o segredo é não limitar o ser. É isso. Ana Lúcia. Ana Lúcia, muito obrigada, né? Chegamos ao fim deste momento com a mente renovada, né? E agradecemos, é uma honra tê-la aqui conosco. E agradecemos também a vocês, colegas do Atacado, né? Colegas Caixa, e fiquem atentos à programação da Escola de Negócios do Atacado. Já temos outro encontro preparado para a continuidade do programa Decola Garota. Um abraço a todos. Obrigada. Eu queria agradecer, né, a audiência de vocês, desejando do fundo do meu coração. Né, vou embora com o sentimento de que tomara que o meu melhor tenha sido bom o suficiente para vocês. Né? Todos os dias eu saio pensando assim, será que hoje o meu melhor vai ser bom o suficiente? Mas é a esperança que me nutre todos os dias que o meu melhor tenha sido bom o suficiente para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Não estamos gravando. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos ainda mais 3 minutinhos.